hoje não teria. E vamos, então, fazer uma sensibilização que se chama Alegria, com uma página do livro Ideal Espírita de Francisco Cândido Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus se apaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos na natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de mimar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente no rosto. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da terra que te rodeia e alimenta a alegria por onde passa. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada guarda generosa que a noite cesse, para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Meimei. E assim, agradecemos, Senhor, por mais essa tarde que nós estamos aqui para estudar o seu Evangelho, as suas palavras, através do nosso querido Emmanuel. Pedimos a tua presença, Pai, a presença do teu filho, amigo, irmão, de todas as horas do dia, a nossa doce Mãe Santíssima, e a nossa equipe, nosso patrono, Bezerra de Menezes, que possa estar conosco, Senhor, nessa tarde, trazendo a sua paz, a sua luz, a sua bênção para todos os lares que aqui estão compartilhando conosco, Senhor, desse banquete espiritual que é o teu Santo Evangelho. Obrigada, Senhor, por tudo. Temos um sentimento cada vez maior de gratidão por tudo que temos passado e por tudo que temos vencido. E agradeço, Senhor, mais uma vez, ser conosco, Senhor. Assim. Então, hoje é o nosso querido Cleison, dispensa apresentações, né? Amigo já de longa data. Então, Cleison, vou passar a palavra para você, agradecendo eu e Pedro Paulo mais uma vez, você ter aceitado o nosso convite e também ter aceitado o convite para aderir à nossa casa, né? Tão precisada mesmo desses adeptos dispostos a trabalhar no bem. Obrigada, Deus. Boa tarde a todos e a todas, meus irmãos, minhas irmãs. É uma felicidade para nós estarmos aqui na casa de Bezerra de Menezes, na casa desse apóstolo do Cristo, do Andaraí. Olha que beleza. Então, isso é magnânimo, né? E é muito interessante, né, estar aqui, porque a possibilidade do aprofundamento do pensamento que é gerado quando você tem o convite de um estudo, não tem igual, não tem igual. Porque quando você passa, né, a estudar para estarmos aqui juntos, né, trocando, vocês podem ficar à vontade para falar, para dialogar, para trocar, e essa possibilidade promove você a um mergulho, né, a refletir, a estudar, a balizar isso, a trocar isso com aquilo que você tem de dimensão de conhecimento e com aquilo que você busca dentro da doutrina espírita, essa terceira revelação de Deus, né, para nós, trazida pelo nosso irmão Allan Kardec. Você consegue ter um impacto tão grande no espírito que mexe com você, né? Esse estudo mexeu muito comigo essa semana, né? Essa semana foi uma semana de muitas emoções e muitas reflexões, e esse estudo sempre no substrato disso tudo, né, que nós passamos. E eu acho legal, assim, porque
o convite já tinha sido feito anteriormente, mas quando você vai se aproximando desse encontro com vocês aqui, meus irmãos e minhas irmãs, parece que vai se intensificando, né, o enraizamento dos estudos. E um estudo que tem um tema tão interessante, transitoriedade, né, a partir de uma reflexão que Emmanuel traz, né, na sua obra, é um texto tão desenhado, tão costurado, que ele mexe com as nossas entranhas, porque é um texto que fala de algo que, ao mesmo tempo, está na nossa pegada como espírito ao longo das encarnações, mas, ao mesmo tempo, é algo que está no contraponto. Então, assim, é muito interessante isso, filosoficamente pensando, né? Que a transitoriedade, ela está conosco desde que nós, como espíritos, né, fomos criados. Na simplicidade do início e ignorando as etapas que viriam. Então, quando Deus, né, permitiu, na sua magnânima justiça, bondade, que nós aqui se fizéssemos, né, Ele colocou o espírito simples, na simplicidade daquele início, não simplório, né, bem diferente, simples. O simples, ele é tão agudo quanto o sofisticado, porque é uma gradação. E nessa simplicidade inicial, e ignorando o que viria, porque não sabíamos o que viria, porque o que vem é a partir daquilo que eu escolho, né? O que vem na minha vida, o que virá na minha vida, vai depender daquilo que eu escolho hoje para colher amanhã. Então, assim, simples e ignorando o que viria, porque o que viria dependia do meu livre-arbítrio, no grau consciencial que eu estou e o que eu estava. Então, nesse processo, você vê que a transitoriedade está presente. E a transitoriedade, ela oscila com o ciclo da dinâmica da existência do espírito, em cada encarnação. Então, o Emmanuel traz no seu texto essa trajetória, esse percorrer de reflexão, e nos coloca assim: a transitoriedade, ela é tão inerente à trajetória do espírito que ela já faz parte do jogo. No entanto, ao longo da historiografia da humanidade e dos espíritos encarnados, nós vamos vendo essa transitoriedade, ao mesmo tempo um contraponto dela, que é a nossa ainda, né, como espíritos que somos em evolução, a nossa ida para o contraponto da transitoriedade. Então, quando você pega o espírito na Terra, vamos usar o nosso planeta como exemplo. Quando você pega o espírito na Terra, né, e o espírito aqui começa os espíritos, né, começam esse processo de encarnação na Terra. E você começa a mapear isso historiograficamente, né, os espíritos encarnados na Terra, você vê ao mesmo tempo, né, nessa história global dos espíritos encarnados, a transitoriedade e o contraponto dela. E qual é o contraponto da transitoriedade? Um ponto que você não muda. Então você vê esses espíritos encarnados são colocados nesse planeta e começa uma dinâmica de vivência, de aprendizado e de evolução. Só que, ao mesmo tempo disso, esses espíritos, no início das suas encarnações iniciais primárias nesse planeta Terra, você vai encontrar esses espíritos buscando pontos aonde que a transitoriedade, a mudança se torna menor. Então você vai ver a dinâmica desses espíritos vivendo, combatendo, sobrevivendo, tendo uma mudança, e mudanças diárias, hora a hora, minuto a minuto, mas ao mesmo tempo você vê um contraponto que esses espíritos vão buscando espaços nesse planeta transitório, dinâmico, que a transitoriedade ela é mudada o tempo todo, mas nós vamos buscando naqueles momentos abrigos
para que diminua essas transitoriedades. E aí nós vamos, inicialmente, nos enclausurando em cavernas, aonde que as transitoriedades são mais controladas e aonde que nós estávamos também ali tentando sobreviver num ciclo natural, né, da humanidade com os outros seres planetários. E você vê que ali ficamos. E ali fomos ficando, né, abrigados em cavernas, desenhando possibilidade nas paredes e começando ali a imaginar. Porque a imaginação do espírito é contínua. Então tem uma imaginação contínua do espírito e o espírito começa a desenhar, a projetar nas cavernas e também, ao mesmo tempo, se assombrando com possibilidade de transitoriedade lá fora das cavernas. E aí começa no substrato psíquico desses espíritos encarnados e que isso vai jogar para nós numa consciência cultural, histórica e coletiva dos medos. Então você fica ali naquelas cavernas criando mitos, ideias, medos do que poderia vir. Então, quando o nosso espírito, né, está ali, você está ali, tentando se abrigar dessa transitoriedade que é contínua na vida, que muda o tempo inteiro, mas você nesse jogo, você busca um contraponto, que é se abrigar ali dentro e começar a tentar evitar ou controlar o máximo possível essas mudanças. E aí começa também uma outra construção, que é do medo, que é de sair desse ponto, né, que parece muito numa inércia, mas não é uma inércia, né, do que entrar no outro ponto, que é o dinâmico. Então, isso foi. Só que, ao mesmo tempo, essa humanidade, pela misericórdia de Deus, ela é empurrada, esses espíritos são empurrados para o progresso. Ou a gente estaciona como espírito, ou nós progredimos. E a espiritualidade, né, trabalhando diretamente com Deus, nosso Pai misericordioso, impulsiona, né, o espírito para progredir. Meu filho, vamos lá, sai desse estacionamento aí, vamos ligar esse carrinho, vamos dinamizar. Então, na necessidade nas cavernas da sobrevivência, no âmago daquelas coisas básicas, né, que o espírito encarnado precisa, que Maslow traz na sua pirâmide das necessidades humanas, e Maslow fala lá que na base dessa pirâmide estão as necessidades básicas, né, alimentação, hidratação, né, necessidades fisiológicas. Então, nesse jogo das necessidades básicas, nos colocaram para fora dessas cavernas, né? E romper esse mito os mitos das cavernas para que nós possamos, né, se dinamizar. E aí a humanidade, esses espíritos encarnados, começaram a sair de dentro das cavernas para viver essas mudanças e essas evoluções que tem no planeta Terra. E assim fomos. E aí fomos, né, trabalhando isso e ali se abrigando quando dava na caverna de novo, fora da caverna, dentro da caverna, fora da caverna. E aí fomos ali evoluindo como humanidade. E aí buscando o quê? Atender à sobrevivência do espírito no corpo, atender às necessidades de alimentação, hidratação, as necessidades fisiológicas. Em busca disso, os espíritos encarnados começaram a peregrinar pelo planeta e povoar esse planeta. E cada vez mais a espiritualidade permitindo que os espíritos reencarnassem. E aí fomos, né, multiplicando, triplicando, né, a humanidade ao longo do passar do tempo histórico. E aí, quando vimos, né, que éramos muitos, e aí começou de novo a transitoriedade, porque a dinâmica de uns grupos em relação à dinâmica de outros grupos, conflitos de um grupo com outro grupo. Então, assim, começou a ter as mudanças no planeta Terra pela influência dos espíritos encarnados. E, novamente, começou a ter o quê? A questão novamente, volta do substrato psíquico, a questão do medo, a questão de tanta mudança, tanta
tanta dinâmica acontecendo ao meu redor. E aí, de novo, esses espíritos, que somos nós, em outras encarnações, buscando o quê? Abrigo para diminuir essa transitoriedade. E esses espíritos encarnados foram se colocando na beira dos rios e foram edificando cavernas diferentes. Porque já que a natureza não tem tantas cavernas assim para tanta humanidade, tantos espíritos encarnados, vamos edificar aqui construções. E aí começa a ideia de construir edificações. As primeiras, choupanas, as primeiras moradias, e aí as primeiras vilas, os primeiros vilarejos e as primeiras cidades. Então começa a construir ali a cidade, como uma ideia de você se fortificar, de você se cercar de paredes, concretos, palafitas, madeiras, para que você consiga diminuir de novo as transitoriedades. Num jogo de sobrevivência também, pela dinâmica, pela relação que nem muitas vezes é amistosa da humanidade, muitas vezes é agressiva, e nessas transitoriedades nós fomos de novo nos abrigando. Só que a transitoriedade não para. Por mais que nós, como espíritos encarnados e desencarnados, achamos que podemos controlar as mudanças, as dinâmicas, os altos e baixos, os quentes e os frios, isso faz parte do jogo da dinâmica da vitalidade do universo. A vitalidade universal do universo é a dinâmica, não é a inércia ou o controle dessa dinâmica. A dinâmica, ela é contínua. Você pode perceber no anoitecer e no amanhecer, você pode perceber na dinâmica atmosférica, você pode perceber no movimento dos planetas, você pode perceber na própria Terra, na translação e rotação. Então, o próprio movimento interno do nosso planeta, o movimento das placas tectônicas, os movimentos das erupções vulcânicas, os movimentos das marés, o movimento da Lua em relação à Terra, que mexe na nossa atmosfera, que mexe na nossa gravidade, que aumenta e diminui a maré. Então, você vê que a nossa natureza é de transitoriedade. No entanto, nesse jogo psíquico lá das cavernas, lá do tempo paleolítico, onde nós queríamos nos abrigar dentro de uma caverna e tentar controlar o espaço que habitamos, criou no substrato psíquico e subconsciencial do espírito a ideia do oposto da transitoriedade. E aí queremos, e buscamos no jogo da vida, no jogo do espírito encarnado e desencarnado, controlar esse processo. E isso está nas pequenas coisinhas. Eu quero aquele emprego que vai me dar a estabilidade. E o que é estabilidade? Cada dia é um dia, cada dia é uma dinâmica. Essa estabilidade, que muitas das vezes um emprego público pode parecer, isso tudo muda de uma hora para outra. Então, assim, é importante que nós tenhamos no jogo da busca de balizas, de construções, o espaço para aquilo que percorre no universo construído por Deus, que é a transitoriedade, que é a mudança. Muitas das vezes, doenças psíquicas, doenças emocionais, desequilíbrios, distúrbios, acontecem porque nós não nos preparamos para essas transitoriedades. E quando ela vem, ela impacta você de uma forma tão, tão forte que você parece que você caiu de vez. Por quê? Porque você não estava olhando a transitoriedade que está ao teu redor. É aquela banana que chega na sua casa madura, 4 dias depois ela já está em outro processo. É aquela laranja que você compra, quando você vê, ela está em outro processo. É você que um dia levantou espiritualmente muito bem
e no outro dia você está em outra sintonia. Então, essa transitoriedade, ela faz parte de um processo dinâmico. E quanto mais o espírito evolui, mais essa transitoriedade, ela repercute em níveis mais evolutivos. Então, quanto mais você evoluir, mais você entenderá as transitoriedades que acontecem no universo, que acontecem no contexto espiritual, que acontecem no contexto espiritual e material, que acontece na pequena célula ao grande corpo que abriga o espírito que nós somos. Então você começa a entender melhor. Mas é importantíssimo que Emmanuel traz no seu texto, que é a baliza desse estudo, que tudo muda. E nada mais claro do que você olhar para a própria historiografia da humanidade. Emmanuel coloca lá o seguinte, que você, ao olhar as grandes civilizações que passaram, que se aprende, né, nas cadeiras das escolas, você percebe que hoje só são peças de museu, só são escritos em livros, e essas grandes civilizações passaram como tudo passa, como toda essa dinâmica passa. Só que o Emmanuel, ele é muito agraciado por Deus, que ele fala, tudo isso vai passar, essa dinâmica vai passar por nós, vai passar por você, vai passar por tudo, por todo o universo. A única coisa, ou as únicas coisas que não passarão, serão as estruturas existenciais. E essas estruturas existenciais são as leis de Deus no universo. Isso é contínuo, porque Deus assim quis, Deus assim fez. E essas estruturas existenciais de tudo e de todos permanecem num contínuo. E quanto mais eu, evoluir, mais entenderei esse contínuo do Pai. Mas, além disso, tudo é transitório. As estruturas existenciais, essenciais, se permanecem, permanecerão. Agora, a dinâmica para você evoluir, para você viver nesse universo, para você aprender, para você visualizar mais, isso tudo é dinâmico. Hoje está chovendo, amanhã está sol, hoje está ventando, amanhã está um mormaço. Isso tudo, o que Deus está mostrando para nós? Que nós temos que estar preparados para essas transitoriedades. O que hoje você acha que é uma segurança, amanhã já deixa de ser e outras seguranças se estabelecerão ao entorno de você. Então, assim, é importante você perceber a dinâmica da existência espiritual na criatividade, na elaboração do entendimento do que você está passando. Porque uma encarnação passada, você elaborou, você dinamizou, você viveu, você sorriu, você sofreu, você cresceu, você estagnou. Mas isso tudo te criou o quê? Uma historiografia sua nessa dinâmica transitória e também sua, na sua transitoriedade como ser. E na próxima encarnação você vai levar toda essa bagagem, todo esse dinamismo dentro de uma estrutura permanente, que é a estrutura de Deus. Então é muito, muito, muito importante entendermos isso. Porque quando as mudanças acontecerão, né? Vão acontecer na sua vida, você vai estar entendendo que isso faz parte. Então, hoje estamos aqui no estudo, né, no Centro Espírita que Bezerra de Menezes do Andaraí. Amanhã estaremos em outra dinâmica com a nossa família, amanhã é domingo, ou estaremos desencarnados. Então, assim, as dinâmicas, elas não param. Mas o que nós iremos levar de hoje para amanhã? O conhecimento de tudo que vivemos, essa dinâmica de mudança e também a certeza que somos filhos de Deus, que somos espíritos, seres inteligentes do universo, que estamos num processo evolutivo, progressivo, que temos
né, alguns momentos de inércia, e depois nós temos a dinâmica do progresso. Nós temos o entendimento de repente, nessa encarnação, estou no gênero homem ou no gênero mulher, na outra eu posso estar no gênero mulher, depois no gênero homem. Então, isso é transitório também, porque o espírito ele não tem gênero. O espírito é um ser criado por Deus, inteligentíssimos que somos, para que nós possamos crescer, independente do corpo que teremos em cada encarnação. Então, isso é fundamental. Então, essa estrutura que a gente leva para a dinâmica, para a transitoriedade. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque muitos de nós sofremos, né, psiquicamente, psiquiatricamente, por não entendermos essa dinâmica. E quando uma coisa muda, a gente se desespera. Então você recebe ali no seio familiar uma criança que nasce, aí você cuida, aí você vê a criança crescendo, aí você vê aquela criança se desenvolvendo, aí chega no período de adolescência, aquela criança já não é mais criança, é um adolescente, que já quer mudar, não quer ficar mais dentro de casa, já quer sair, já quer interagir, já quer crescer, que é natural, quer sair da caverna, que é natural, quer caçar, quer dinamizar, e aí a gente entra em desespero com aquela falta daquele ninho vazio, e aí quando casa, então, é um desespero, né? Deixou de ser meu, agora é dela, agora é dele, né? Deixou de ser aquele meu filho, aquela minha filha que cuidava, que eu dava papinha, que eu levava Nescau no quarto, que eu entregava aquele Nescau. Isso tudo. Então, por quê? Porque você não está atento à transitoriedade. Tudo é transitório. Inclusive o nosso convívio aqui. Hoje estamos aqui convivendo. Amanhã nós podemos cada um estar numa ilha, né? Tem um amigo meu que fala assim, Gleison, olha, você tem que entender que um dia a transitoriedade pode chegar e você tem que ficar sozinho numa ilha. E você tem que se amar e se bastar. E esse meu amigo fala, olha, se eu for para uma ilha hoje, eu vivo bem. Eu aprendi isso com ele há muitos anos. Ele sempre falava, olha, você que lá, se você conseguir estar numa ilha sozinho, bem, você está conseguindo perceber a dinâmica espiritual para caminhar. Porque quando você está bem consigo e nesse entendimento das mudanças, você consegue estar bem para com os outros. Então é fundamental a gente entender essa transitoriedade. Desde o espírito, desde o início da criação do espírito, desde o início desse espírito aqui no planeta Terra, e nessa transitoriedade que vivemos até no planeta. Um planeta que tinha muitas provas e muitas expiações, está adentrando um período de transição. É um período de transição da própria dinâmica planetária. Olha isso. O mundo transitório, que tanto se fala na literatura espírita, na literatura que reflete a doutrina espírita e sua transitoriedade, né, na dinâmica. Hoje, por exemplo, né, se nós não acompanharmos isso, nós não estamos entendendo. Por exemplo, uma coisa que eu falei na Federação Espírita, falei no CERD também, falei, olha, a caminhada, né, para as casas espíritas é o físico e o virtual. A pandemia nos mostrou isso. Que a casa espírita que não acompanhou a dinâmica do virtual, como o Bezerra de Menezes acompanhou, está parada. Porque a transitoriedade que aconteceu de uma pandemia, que tem as suas explicações espirituais, fez com que o físico, estar fisicamente no espaço físico, deixou de ser uma possibilidade e se tornou uma possibilidade no continente que é a internet. Então, hoje, as casas espíritas têm que acompanhar esse novo território, que é o território da internet, que é o território das redes sociais, que é o território da dinâmica, porque você consegue expandir. Nós conseguimos ter diálogos do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí no Japão, na China, na Itália, na Inglaterra, na África do Sul, em Marrocos, na Angola. Por quê? Porque esse continente internet permite para nós essa transitoriedade.
Então, qual o centro espírita? Eu sou o centro espírita Bezerra de Menezes, do Andaraí, lá no Brasil. Ah, mas você está na Angola. Sim, estou na Angola, mas faço parte dele. Faço parte. Sou filiado ao centro aqui, ó. Fiz meu preenchimento virtual. Então, assim, fiz minha colaboração pela internet, fiz um Pix, fiz um PicPay. Então, assim, temos que criar a transitoriedade. Então, hoje, nós temos que pensar sobre isso. Hoje, até o lugar da onde você fala, do mundo inteiro. Qual é o seu lugar de fala? Do mundo inteiro. Hoje não tem mais fronteira. Né? O meio de transporte e a internet fez com que o mundo físico, que é gigantesco, se tornasse próximo. Hoje eu posso, agora, imediatamente, falar com um amigo no Japão, na China. O que é isso? É a transitoriedade da comunicação. Então, isso tudo é possível. Há uma possibilidade disso. Então, isso é muito, muito grandioso de você entender. Que essa transitoriedade faz parte. E a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise coloca isso com muita clareza para nós. Muita clareza que isso está também lá na estrutura de construção mental, de pensamento, de estruturação de ideias. Isso está. Porque hoje uma ideia que hoje você acha que é aquela que você vai seguir, amanhã você muda. Você muda. Né? Você vai mudando, você vai pensando, você vai evoluindo, você vai ouvindo, você vai aprendendo. Então você vai colocando aquilo ali na baila de questionar, de perguntar por quê. Então isso tudo, essa dinâmica de mudar faz parte. Nós não somos, né, estáticos, nós somos dinâmicos. O nosso próprio corpo diz, o corpo cresce, o corpo envelhece, o corpo se transforma, o corpo liberta o espírito para a sua trajetória milenar. O corpo recebe o espírito para a sua trajetória milenar no corpo. Então, é tudo uma transitoriedade. A primavera nos mostra isso, né? A transitoriedade do mundo vegetal, né? O outono, a primavera, você vai acompanhando esse ciclo, né? Do próprio nascer, desenvolver, crescer, envelhecer, desencarnar, renascer e assim sucessivamente. Então, essa transitoriedade está tão importante. Por que isso a gente está chamando tanta atenção? Para você relativizar o peso que você dá para a dinâmica da vida. Relativizar. Porque às vezes a gente bota tanto peso em algo que pode mudar a qualquer momento. Você fala, meu Deus, esse objeto que eu tenho, caríssimo, se alguém me roubar, alguém me tirar, eu morro. E muitas das vezes você morre mesmo. Muitos morrem, infartados, infartam quando aquilo acontece. Porque colocou uma expectativa, uma emoção tão grande em algo que é efêmero, que é transitório. E o que podemos colocar com certeza, toda a nossa energia, é nas leis de Deus. Porque isso nunca mudará, porque está definido pelo Pai Criador. Agora, essas dinâmicas materiais, relacionais, né, de conhecimento, tudo muda. Tudo muda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu nasci em 1980, estou com 42 anos. Aí, com 7 anos, né, eu fui alfabetizado. O maior impacto da minha vida emocional. Eu fui aprender meu nome, Gleison, não tinha Y. Olha isso, gente. Porque quando eu nasci, em 80, tinha Y. Em 87, não tinha mais Y. Eu fui alfabetizado sem uma letra do meu nome. Olha que loucura. E isso foi um caos, né? E eu, para minha mãe e meu pai, falei, não tem uma letra do meu nome. Não existe no livro a letra do meu nome. Porque tinha tirado o Y, o K e o W. Não sei se vocês lembram. Na década de 80. Aí depois voltou, fiquei tão feliz, aí voltou. E aí voltou, qual foi o outro problema? Eu não sabia onde encaixar. Porque quando você aprendeu lá, né, você aprendeu o alfabeto. A, B, C, D, F, G, H. E onde encaixa o Y? Onde encaixa o K? Onde encaixa o W? Eu já não sabia. Aí
Imagina, você já alfabetizado, já escrevendo, já lendo, tem que reaprender. Então, hoje, quando alguém pergunta o alfabeto, eu tenho que cantar lá do início. A, B, C. Por quê? Porque encaixaram letras que não estavam. Então, olha só a transitoriedade. Nasci com uma letra do nome que existia na língua portuguesa. Quando eu fui alfabetizado, já não existia mais. Aí depois já voltou. Olha que transitório, o próprio nome. E quando eu falava Y, o que é Y? Aí que foi difícil, né, pô? Como é que é essa letra? Que as pessoas também não sabiam. Aí é igual pé de galinha. É igual pé de galinha. Olha só isso. É um pé de galinha, assim, ó. Um pé de galinha. Põe GLE, o pé de galinha, SON. E aí vocês não sabem mais. Aí eu vou contar para vocês. Aí foi. E quando voltou o Y, gente, que transitoriedade doida. O Y é o quê? É uma vogal ou uma semivogal? Se for uma vogal, olha que loucura isso. Se for uma vogal, a vogal entre ali, ó, a vogal tendo uma consoante no meio, a consoante vira Z. Olha isso, se for uma vogal. Se for le e som. Então, o S ali entre as vogais, o Y e o O. Se for uma vogal, o S tem que virar som de Z, aí vira Gleison. Aí começaram a chamar de Gleison. Meu Deus, olha que transitória da Gleison. A Marta Batista até hoje na Rádio de me chama de Gleison. Gleison, eu me sinto até um super-herói, né? Gleison. Então você vê que loucura, transitória. Aí quando alguém fala Gleison, eu falo, não, é Gleison. Porque o Y é uma semivogal, ainda não é uma vogal. Que é para tentar voltar, né? É tanta transitoriedade no meu próprio nome. Então você vê como é que isso, essa transitoriedade, ela tem essa dinâmica, até na tua própria vida. E para a gente caminhar aí para uma reflexão, né? Uma reflexão também nesse jogo da psicologia do dia a dia, da psiquiatria, da psicanálise, eu trouxe um texto aqui de uma companheira que ela trabalha em psicanálise, né? Psiquiatria e psicanálise, chamada Veridiana Matovani. Né? Não sei se vocês já ouviram falar da Veridiana Matovani. Ela escreveu um pequeno texto, mas belíssimo para nós entendermos essa transitoriedade. E ela escreve assim: como lidar com a transitoriedade da vida? Ela fala assim: esses dias estava lendo um belíssimo ensaio pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud, intitulado Sobre a Transitoriedade. E fiquei refletindo sobre o quanto a beleza está relacionada com o tempo. Então ela vai falando sobre essa que ela começou a refletir sobre a transitoriedade e ela começou a pensar na beleza e no tempo. Olha que interessante. Então ela leu sobre transitoriedade e trouxe 2 pontos para ela pensar esse assunto: a questão da beleza e a questão do tempo, né? Como esse conceito beleza, ele às vezes é marcado num tempo e desvalorizado em outro tempo. Então ela começa a pensar nisso. Então a beleza não está marcada no tempo, porque o tempo não para, né? Eu dizia já o nosso filósofo, o tempo não para. Então, se o tempo não para, essa beleza também não para. Ou não deveria parar, no nosso entendimento. E ela continua: a transitoriedade da vida se coloca para todos nós. E também como lidamos com o finito, com o fim. Né? Porque, por exemplo, você está ali, e aquele momento ali acaba e outro começará. Então, essa questão do fim de uma coisa e o começo da outra faz parte da transitoriedade. As coisas mudam. A mudança é o começo e o fim de algo e outro vai começar. E ela fala, muitas das vezes podemos nos perceber que essa transitoriedade ela pode gerar medos e inseguranças, porque nós não nos preparamos psiquicamente, psicanaliticamente, com a psicanálise, com a psiquiatria, com a psicologia, sobre essa transição. Então, quando às vezes a gente vai no psicólogo, no psiquiatra, quando ele conversa conosco, troca conosco, ele está mostrando, mudou. A emoção mudou, o sentimento mudou, a visão mudou.
e você precisa mudar junto. E ela continua. O medo de mudar, por exemplo, está relacionado com o temor do desconhecido e surge da nossa imaginação. O medo do desconhecido e a imaginação fértil que temos por sermos espíritos, seres inteligentes do universo, temos uma imaginação maravilhosa. Então, o medo, junto com a imaginação maravilhosa, você fica ali paralisado, em pânico. Mas é só um medo, como Platão colocou no mito da caverna. Era só o medo da sombra, né? O medo de sair da caverna e vivenciar a transitoriedade da vida. E ela continua belíssimamente. Compreender que a mudança faz parte de nosso estado transitório. Faz toda a diferença em nossas experiências do dia a dia. Então, você compreender que a mudança faz parte de todas as suas experiências. Mudanças, né? Mudanças simples de uma marca de café, já muda o gosto. De uma padaria que você compra um pão diferente, né? Uma margarina, uma manteiga, uns frios que você compra. Tudo isso é a transitoriedade da vida, a mudança. E você vai ganhando com isso experiências. Você vai se amadurecendo como espírito. Eu tenho um amigo também que coloca para mim esse Gleison, né? É importante você ter, para que você também possa ser. Porque é importante você ser para ter, mas também é importante ter para ser. É importante você ter possibilidades, experiências, vivências, para você construir o teu ser. E você ser para que você tenha, para que você ter, para você ter a possibilidade. Então, é uma coisa que trabalha junto, o ter e o ser. E isso vai gerando novas experiências, experiências amadurecidas. Porque é importante isso. E ela continua belíssimamente. A transitoriedade pode ser um incentivo para que nós possamos realizar mais ações, criarmos mais bons sensos, criarmos mais possibilidades e responsabilidades. Que quanto mais essa transitoriedade vai acontecendo, mais você vai vivenciando, mais você vai criando bom senso, porque o bom senso ele vem através de experiências. Você fala, olha, criança chorando de madrugada, né? Eu já vivi isso, já tive filhos, minha irmã teve filhos, faz parte. Então eu vou ter um bom senso de ter mais tolerância com o meu vizinho de parede, que é o filho dele está chorando que é recém-nascido. Então eu vou ter um bom senso de compreender. Mas isso vem de quê? Da experiência, da dinâmica, que essa dinâmica você já passou, ou você já viu, ou você já presenciou. E isso também gera em você uma responsabilidade de respeito ao próximo, de compreender o próximo, de responsabilidade de orar pelo próximo. Senhor, abençoe que essa família, né, consiga receber esse neném que está chegando na família deles, que eles consigam também ter como pais, ter paciência, que esse choro de bebê de madrugada pode ser uma cólica, o bebê não sabe se comunicar. Você também tem a responsabilidade de orar e ajudar o vizinho. Então ela fala isso. E ela continua. Nesse ensaio, Freud argumenta também que o fato do tempo ser algo limitado aumenta a beleza das coisas. Que o valor da transitoriedade é o valor da escassez no tempo. E ilustra, recorrendo à natureza, dizendo que uma flor que dura apenas uma noite, nem por isso nos parece menos bela. E uma flor que dura apenas uma noite, nem por isso nos parece menos bela. Mesmo que dure uma noite, mesmo que dure um momento, aquilo não quer dizer que se torne menos belo ou mais belo para nós nessa transitoriedade. Então, a questão do tempo, ele também é interessante, essa análise do Cronos que a gente faz, porque nos ajuda a entender essa questão da transitoriedade. E a gente vê isso na nossa
na nossa capacitação intelectiva. Você vê, com 6 anos você coloca a criança na escola. Aí você vê com 11 anos a criança está no ensino fundamental 2. Aí com 16 anos a criança sai do ensino médio. Com 17 entra na universidade. Com 23 sai da universidade. Vai para o campo de trabalho. Com 60 anos está aposentado. Então, assim, você vê que essa questão do tempo, ela também nos ajuda a entender essa transitoriedade. Então, você vai percebendo isso. Então, esse dinâmico, isso é fundamental para nós. E em relação à beleza, ela diz, em tempos em que a definição do que é belo ficou convencionada aos padrões estabelecidos pela sociedade de consumo, é comum acharmos que a beleza se esvazia com o passar dos anos. O que não é verdade. Porque existe beleza intrínseca em cada fase das nossas vidas. E que para enxergá-la e dela se apropriar, é preciso ampliar os seus conceitos para além do estado efêmero de um momento, para você ter uma visão mais ampla que a vida é algo transitório e que há uma beleza no recém-nascido e há uma beleza como desse homem bonito aí do lado da Nádia, já com seu cabelo nevado aí, e há beleza em tudo, no nascido ao envelhecido. Então, assim, há beleza em cada momento, isso tudo é transitoriedade, você tem que se desapegar desses paradigmas, que a beleza só está num padrão, né? E a beleza está em diversas modalidades, porque isso tudo é transitório, cada fase da tua vida, cada momento. Então você vai entendendo isso. E ela continua, quanto maior a flexibilidade diante do novo, das transformações, mais leve e mais rápido será o processo das adaptações. Então, com maior flexibilidade nós tivermos diante do novo, das transformações, mais leve e mais rápido será o processo de adaptação. Então, hoje você vive numa casa, mas você sabe que amanhã você pode viver em outra. E quando vier outra, você vai se adaptar. Ah, eu como sempre no mesmo restaurante. Experimenta ir em outro restaurante. Ah, mas eu não vou me adaptar porque eu já estou acostumado com os garçons. Vai se adaptar rápido se você estiver aberto, se você estiver flexível para o novo. E outros garçons, outras pessoas virão, você verá outros espíritos encarnados e desencarnados nessa nova dinâmica. E você vai aprender, vai amadurecer, vai evoluir. Estarmos abertos nos fará enxergar as possibilidades que a vida nos apresenta todos os dias. E viver no presente nos colocará em um lugar de valorização pelo aqui e pelo agora. Então, quando você está aberto a enxergar as possibilidades, você valoriza o aqui e o agora. Porque se você analisar, qual é o objetivo da tua encarnação? Você evoluir, você se tornar mais feliz, você se tornar mais consciente. Esse é o objetivo da tua encarnação. É você evoluir. Mas para que você consiga isso, você tem que entender e valorizar o teu presente. Você tem até todo um substrato de vidas passadas. Mas agora, eu tenho que valorizar minhas vidas passadas? Não. Eu tenho que valorizar minhas vidas futuras? Também não. Eu tenho que valorizar minha vida presente. Porque é no presente, nessa dádiva que Deus nos dá, que vai me possibilitar crescer, dinamizar, trocar, compreender, parar, acelerar, para que eu consiga amadurecer para frente e para o alto. O que passou me dá o que eu sou hoje. Mas o que eu sou hoje
Eu mudo a cada momento do hoje, para que amanhã eu possa ser melhor e consiga entender que a encarnação é uma possibilidade de crescimento, é uma possibilidade de evolução. Então, quanto mais abertos estivermos para as possibilidades da vida, ela se torna um lugar de valorização do aqui e do agora. Ah, e amanhã eu faço? Amanhã não, hoje. Porque amanhã pode mudar, querida. Hoje você está aqui encarnado, amanhã você não sabe. Não sabe nem se chegará o amanhã encarnado aqui nesse planeta Terra. De repente, quando você tiver a noção, você está no mundo espiritual, que é a nossa pátria verdadeira. Que a nossa pátria verdadeira, a nossa pátria real é a pátria espiritual, porque somos espíritos. Espíritos na pátria espiritual. Estamos aqui na dinâmica das mudanças transitória da encarnação. E ela conclui: ser transitório abre possibilidades ao belo e ao indelével que mora em cada um de nós. Ser transitório abre possibilidades ao belo e ao indelével que mora em cada um de nós. Então, que nós sejamos belos na convivência, na dinâmica e na compreensão que somos seres espirituais numa dinâmica transitória a cada milésimo de si. Graças a Deus.